Você pode parar de agir como se isso estivesse acontecendo só com você? Você não é o centro do fucking universo. Começamos aí mais uma análise de mais um episódio de Lovecraft Country. Gente do céu! Episódio 4 dividiu os corações. Mais um episódio que os corações são divididos, né, minha gente? Queria falar pra vocês que, enfim, eu tenho certeza que esse vídeo vai vir atrasado. Não estive bem de saúde os últimos dias. Mas estamos aqui recuperada com esta camisa belíssima. Por favor, me patrocinem. Eu amo camisas assim, gente. Eu nunca tinha comprado uma camisa assim. E aí eu tive dinheiro e comprei. Linda, né? Mas não era sobre... não é isso o ponto, mas eu tenho que me exaltar, né? Beleza. Foi um episódio que dividiu as pessoas, trouxe alguns questionamentos que eu vou até apresentar pra vocês. Eu vou passar um pouco por cima, claro, mas vou deixar indicações de algumas trends do Twitter que discutiam isso. Cara, pra mim que li o livro, tô curtindo muito o desenvolvimento da série. Como eu disse, como eu sempre tô lembrando lá no Twitter ou nos vídeos, fica a recomendação, galera, quem tiver condições, comprem o livro, é tão bom quanto a série, e vocês vão entender mesmo a escolha de por que cada episódio parece o final da série. Sempre a gente fica com essa sensação, né? E na verdade, cara, esse episódio intitulado História da Violência nos apresentou mais detalhes sobre a questão da ordem, né? Galera das magias que domina várias coisas, fomos apresentados novos elementos, a gente teve a Hipólita sendo trabalhada um pouco mais, apresentada um pouco mais, a gente teve a Rubin, né, que é a irmã da Letitia, também recebendo aí um pouco mais de atenção. Eu achei um episódio bastante legal, mas vamos pra ele, as discussões e tudo mais. Vamos para essa recapitular. Bom, esse episódio, ele começa, a abertura dele no Montrose, né? Eu não sei se vocês costumam assistir várias vezes, mas eu acho que depois que vocês assistirem esse vídeo, eu acho que seria legal rever o EP e prestar bem atenção nos trejeitos do Montrose, assim. A gente, de novo, escuta aí uma discussão sobre a guerra espacial, a Guerra Fria, né? A questão da corrida espacial, que genialmente volta para aquelas discussões que a gente já fez aqui no canal sobre o que isso impactou a vida das pessoas negras e a vida das pessoas mais pobres. E o Montrose a gente acaba recebendo mais pistas sobre ele, tanto quanto a participação dele nessa história toda e o quanto ele não fala o quanto ele sabe, apesar desse episódio ele ter soltado mais algumas coisas. Ele, se eu não me engano, ele fala que tem 34 mais organizações assim que podem ir atrás da Letitia e do Tique. Isso é uma pista, né? Do quantas dificuldades aí ao longo da série vai ser apresentada, tanto pro Tique quanto pra Letitia e o próprio Montrose e a família do tio George, o núcleo, né? E, cara, a gente também recebe uma pista também sobre o passado do Montrose e vários impactos de violência que rolou na vida dele, mas uma questão de que talvez ele seja homossexual, né? Isso é bem interessante, que a gente foi apresentado aí essa possibilidade. Ele também chega a comentar sobre o massacre de Tulsa, né? Pra quem não conhece, aconteceu em 1921. Era considerada Wall Street negra, né? Era uma comunidade que é muito bem, um distrito que é muito bem economicamente, financeiramente, que foi invadido e atacado por pessoas brancas. Cara, não quero me estender sobre o massacre de Tulsa, mas eu quero deixar duas indicações. Assistam Watchmen, porque eu acho que a escolha, gente, assim, eu já falei, eu acho que já escrevi bastante no Twitter e tal, mas eu fiquei apaixonada. Eu não assisti quando saiu o Watchmen, enfim, não estava bem, mas eu fiquei apaixonada, assim, a adaptação nova, a adaptação pra série ficou incrível. E a gente é apresentado a Tulsa e o quanto, ao longo da série, eles trabalham o que aconteceu no massacre e o que isso impactou na vida das pessoas, principalmente dos antepassados. E aí o Montrose fala, né, que enquanto ele tá queimando o livro da ordem que o tio George deu pra ele tá queimando lá a parada, ele fala, isso cheira a Tulsa. Outra coisa, gente, é que, de novo, a gente é apresentado uma incógnita de que será que o tio George morreu mesmo? Ou o Montrose acabou matando ele? Não sei, gente, eu gosto porque a gente pode especular, que é isso que essa série nos permite fazer. Bom, e como eu disse, né, a Hipólita foi bem desenvolvida, né, ela foi um pouco melhor apresentada e desenvolvida nesse episódio. Conectando a questão do planetário, né, aquele trem lá que a gente vê no terceiro episódio da casa, né,
que ela abre a sala e ela fica magicada, não sei que adjetivo usar, mas ela fica encantada é melhor, pelo aquele planetário, que inclusive é uma bela descrição, ele segue a descrição à risca do que o Matt coloca no livro, né, no Território Lovecraft, o livro. E aí, cara, prestem atenção, porque ali já estão sendo apresentadas dicas de que esse conhecimento todo da Hipólita vai ser necessário, né? Ela já botou ali na mesa aquela mancha das astronomias, tudo, das estrelas, dos astros, do universo e tudo. E a gente sabe que tratando aí do universo de Território Lovecraft, a lua, o sol, os astros, tudo é importante, tudo está conectado. Não é dark, mas ó, tudo está conectado. Outra coisa que me chamou a atenção aquele final, né, da aparição dela no episódio com a Dee, que elas estão indo pra Arcade, cara. É o quê? A gente sabe aí, né, que a Cristina sobreviveu, né? Não só ela, mas como o William, né? E já emendando em William e tudo mais, quero falar da Ruby, que também a sua própria questão aí, que a gente já foi apresentado desde o primeiro episódio, que é essa loja aí, que foi uma loja muito famosa da época, né? Que ela quer, porque quer trampar nessa loja, e ela até fala, né, num diálogo, tipo, é capaz de ter 100 pessoas nessa loja e não vai ter duas negras, vai ter uma só. Então ela tá nesse desenvolvimento aí, a série apresenta esse desenvolvimento de porque ela está frustrada, porque ela gostaria muito de trabalhar nessa série, né? Nessa série. A louca! Trabalhar nessa loja. Mas eu sorri, aí eu fechei os olhos e me veio a cena, gente. O que foi aquela cena lá com o William? Olá, tudo bom? Olá, Brasil. O que aconteceu? Gente, eu não entendi o que aconteceu com aquela série. Mentira, aquela cena, mentira. Eu entendi. Quer dizer, eu tenho uma aposta. Eu acho que ela estava enfeitiçada. Ou ela estava tão frustrada a ponto de se deitar com o William. Ai, gente, que cena, que sensual, né? Achei sensual demais. Mas, gente, como assim? Não, sabe por que eu acho que ela tá enfeitiçada? Como é que você vai deitar na escada com um homem que tá com a marca do demônio no peito, gente? Eu, hein? Outra coisa que eu percebi na série foi uma mudança bastante drástica na trilha sonora, né? A gente viu aí Rihanna, né, com a Dona Cristina, que, pelo amor de Deus, gente, estamos no 4º episódio. Se tem alguém que tem dúvidas de que essa mulher é mau caráter, por favor, reveja seus conceitos, entendeu? Porque essa mulher é mau caráter. A gente viu aí essa mudança na trilha sonora e me chamou bastante atenção, porque tivemos indicativo aí de máquina do tempo, né? A Dona Cristina estava conversando lá com o capitão, que também aparece no 3º episódio, e eles falam sobre uma máquina do tempo. Será, gente? Não sei. Mas isso me chamou a atenção. O desenvolvimento desse episódio novamente nos coloca aí sobre a escolha do Matt de narrar vários elementos da ficção com protagonistas negros. Isso é incrível. Então a gente tá aí nesse episódio, a gente é apresentado aí pro gênero da aventura, né, cara? Pra quem curte muito Super 8, Indiana Jones, claramente ali tinha bastante elementos de Indiana Jones, nossa, enfim, a trilha sonora, os violinos, os pianos, foram a fotografia, inclusive, desse episódio foi bastante bonito, e nos apresentou novos elementos da construção da narrativa que o Matt Ruff escolheu e que a gente tá vendo aí a Mitya levar pra série, de que a gente vai apresentar possibilidades da ficção sendo narradas e protagonizadas por pessoas negras, que é o espírito do livro, né? Que é aquela primeira discussão, lembra que eu tive, que eu falei com vocês? Que é que o Tiki, ele é o argumento em pessoa, ele é o contra-argumento em pessoa de que a ficção, o terror, todos esses elementos do imaginário são incríveis, importantes pro longo da história do cinema, pra literatura e tudo mais, mas que foram aí criados muitas vezes e tinha também como pano de fundo questões racistas, né? Pessoas racistas, questões, estereótipos racistas e tudo mais. É um episódio incrível, eu gostei bastante. De novo, são aventuras autônomas, né?
se eu tivesse a licença poética pra chamar assim, cada episódio nos traz uma aventura que não necessariamente precisa estar conectado. Não tô dizendo que ele funciona sozinho, muito pelo contrário, você não é uma parada que você assiste, começa assistindo do meio, mas não necessariamente o roteiro precisa estar toda hora voltando pra explicações, entendeu? Você teve o elemento da casa mal assombrada. Nesse quarto você tem um elemento que é a aventura, que é eles indo ao museu, né? Então é mais ou menos isso que eu tô tentando falar. Espero que eu tenha me feito clara. Mas vamos aí à questão do museu e aos corações que ficaram bastante divididos e questões que foram tragas principalmente essa parte do final do terceiro ato, né? Para o final, que é onde acontecem as explicações. Só um adendo que eu quero falar, eu tinha dito muito assim acho que foi no segundo vídeo que eu fiz, o quanto eu tava muito satisfeita que o roteiro não é um roteiro que fica te esfregando na cara que você é burro o tempo todo. Esse episódio eu já fiquei meio assim, tipo... será que a gente precisava mesmo que a Letitia tivesse essas falas? Eu senti que quem dirigiu o episódio ficou com medo do telespectador não entender. Por exemplo, vou dar um exemplo bem legal, que é a parte que eles já estão dentro do museu e aí começa a encher e aí eles descobrem que pode ser uma conexão entre aquele elevador, pode ter uma conexão entre a casa da Leti e a parte lá do museu. No livro, existe esse elemento de que lá é um portal. Ok. Como iremos trabalhar isso na série? Cara, a gente não teve um episódio do anterior, uma cena só pra mostrar o elevador e aquelas luzinhas? Não precisava a Letitia virar e falar assim, esse aqui é meu vizinho. De cara todo mundo já tinha sacado, mas foi uma impressão que eu tive, assim. Como eu falei, esse episódio dividiu muitos corações, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que dar créditos à série é o quanto ela se esforça pra sair mais do mesmo. A gente tá sempre muito viciado nas mesmas paradas, nas mesmas coisas. Eu vi uma galera... enfim, zoando o episódio, falando que parecia Scooby-Doo. Cara, vamos abrir mão um pouquinho das mesmas coisas de sempre. A gente tá muito viciado num tipo de história, de storytelling, né? De um jeito de contar a história. Vamos, Mores, vamos, né? Dar uma chance aí. Tamo no 4º episódio, vai. São 9, falta 5 ainda. Calma, deixa o negócio acabar que aí você mete o pau, entendeu? Né? Faz favor. Antes da gente voltar na parada do museu, que aí é a grande discussões que eu já vou trazer, tem a cena do Tiki e da Leti na biblioteca, dentro da discussão, dentro do que foi histórico, né? Da questão das leis de Jim Crow, os negros também não poderiam ir à biblioteca, então tinha biblioteca só para negros, né? E aí tem a foto do Du Bois, né? Na biblioteca. Para quem não conhece Du Bois, conheçam, vão atrás. Ele aparece também em não sei se eu tô falando direitinho, Greenwald. Eu comecei agora na Netflix. Greenwald, que é a história lá da galera crente e tudo mais. E aí Du Bois também é citado, que foi um grande ativista, né, um grande intelectual importante para questões dos direitos civis, e não só um grande intelectual, mas também um grande ativista. Então vamos aí atualizar o nosso know-how aí de pessoas negras importantes para a história, né? Às vezes eu tenho a impressão que a galera fala um ativista negro, aí a galera ficou entre o Martin Luther King e o Malcolm X, né? Então, nossa, a gente já foi apresentado aí a várias personalidades e pessoas negras importantes aí pra nossa história. Se estamos aqui é por conta das pessoas que passaram, né? Mas vamos aí pra... Ai, gente, pausa. Antes de falar vamos aí, aquele menininho é muito fofo. Alguém tinha falado assim que tinha que dar um Slipknot só pra ele. Eu concordo. Vamos aí, história do museu? Novamente a gente tá vendo aí a relação, mais um expositivo da relação entre pai e filho, né? Tiki e Montrose. Montrose sabe muito sobre a ordem, tá escondendo as coisas. Tiki tem vários traumas do exército, novamente aí a discussão sobre o que foi o alistamento para pessoas negras. A Leti é essa mulher poderosíssima, muito cheia de si. Eu já tinha falado que essa coisa do museu
me deixou um pouco... Algumas coisas me deixaram incomodadas, mas acho que foi só a coisa do elevador, que acho que não precisava aquela fala da Letty. Mas eu sei que pra uma galera foi um pouco difícil entender algumas coisas. E outra coisa que eu queria falar, pra eu não esquecer, Tic tá cada vez mais entretido com essa coisa entretido não, mas se envolvendo cada vez mais com a ordem. E isso pra mim, assim, é um pouco perigoso, né? Ele tá querendo aprender feitiço, eles estão lá atrás, né, da parte do livro, das folhas do livro da ordem que falta. Mas o que eu gostei mesmo da construção do museu e de por que ir no museu, além das coisas da aventura e tal, que eu, enfim, achei incrível, bacana demais. A gente cresce muito consumindo histórias de aventuras e tudo mais, e aí a gente vê o protagonismo de 3 pessoas negras vivendo aventuras. É incrível, é legal demais, gente. Eu achei incrível. É a proposta da série, né? Usar cada elemento aí das histórias ficcionais e dos gêneros, terror, casa mal-assombrada, agora aventura, é isso, assim. E eu fico bastante feliz e apaixonada por ser apresentada a tudo isso, né? Eu acho uma montagem e uma fotografia tão espetacular quanto foi essas cenas aí dentro do museu. A gente vai para uma cena bastante chocante, que é quase o finalzinho, né? Caminhando pro final, que é uma ancestral, um espírito de uma ancestral que se materializa ali como fora da binaridade de gênero. É incomodante mesmo, gente. Isso foi uma crítica que eu concordo bastante, que não dá pra gente quando a gente quiser trazer elementos da questão da binaridade de gênero, a gente tem que ficar filmando genital. Isso, assim, eu concordo sem dúvidas, assim, acho que o show pecou nisso, para já apresentar algumas coisas das discussões que foram trazidas pelas pessoas, né? E essa ancestral é indígena, aquelas pessoas que estão em volta dela mumificadas também são indígenas, e ali a gente é apresentado justamente a uma história de violência, que é essa história, que é o que leva o nome do episódio, que é uma história de colonização, esse lugar do progresso, esse lugar de que... nossa, que homem bom, né? Que é o jeito que o William apresenta o Titus logo no segundo episódio, que eles estão na mansão. Ai, mas o Tito era benevolente um cacete. E a gente tá falando aqui de uma história de colonização, de corpos e culturas sendo esmagadas e atravessadas. E eu acho perfeito a instigada que a série coloca, né? O que é o gênero aí do Indiana Jones, né? Esse explorador que vai aí atrás de relíquias em lugares longínquos, são novas culturas, mas não só uma crítica aí ao Indiana Jones, essa coisa do explorador, mas ao próprio Titus e o que é a figura dele aí. Ele é um cara que destruiu culturas, cara, que é o que a gente tá sendo apresentado por essa pessoa que está sendo, que tá nos falando aí tudo o que aconteceu e como ele chegou pra ela, né? E não aceitou o momento que ela não quis traduzir mais a questão dos livros e o jeito que ele tratou. Então, e aí ele ganha esse lugar no museu, esse lugar de destaque, de novo, a questão das estátuas. A gente tá aí em 2020 vendo a movimentação do Black Lives Matter e a retirada das estátuas. São esses lugares de prestígio que essas pessoas que dizimaram culturas, essas pessoas que acabaram com povos, essas pessoas que venderam escravos, estupraram pessoas, e o lugar que elas são colocadas na história. Então essa parte desse episódio, e o nome desse episódio, Uma História de Violência, é exatamente sobre esse lugar de honra, de lugares que pessoas que dizimaram, destruíram povos recebem, né? E nada melhor do que acontecer no museu. É sobre isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, esse episódio trouxe bastante incômodo. Eu vou deixar em destaque 2 trans, né? De uma pessoa indígena e de uma pessoa trans, de que as escolhas de representação não foram legais. E eu acho justo, né, que a gente apresente também esses argumentos, porque, enfim, a gente tem que ouvir todas essas vozes. A questão dela ter a voz roubada, não conseguir falar,
e ela ter que ser traduzida pelo TIC, a questão até do povo que foi usado para poder representar, né, não foi legal, enfim, eu acho que esses argumentos eles são válidos, mas também a gente precisa entender se não foi uma escolha da própria série, que eu não tô dizendo que foi uma escolha boa ou ruim, na verdade eu não sei, eu ainda estou em dúvida sobre esses exatos localidades de crítica, por conta da questão do lugar que eu tô também, né, eu sou uma pessoa cis, mas também de que gerar esse desconforto é uma história de violência, né, como eu falei aqui, é sobre isso esse episódio, né? Mas também não necessariamente precisava ser o Montrose, né? Matando ela e daquele jeito. Então eu acho que todas as críticas são bem-vindas. Enfim, eu concordo bastante com boa parte delas. Mas acho que uma coisa que eu queria falar, assim, é que esse show, essa série, ele também nos traz para lugares de desconforto, porque o terror, ele é isso, né? Não é uma história bonita e uma história de alegria, de felicidade de pessoas negras, muito pelo contrário, uma coisa que essa série mais me faz é ter gatilhos, assim, e eu não tô justificando nada, eu tô só apresentando aqui o que eu sinto e o que eu acho sobre a série e de algumas coisas que eu li, né? Por conta da série, algumas pessoas falaram, tipo, nossa, uma série que tá indo tão bem, trazer trazer essa violência. E aí eu fiquei pensando, mas gente, a série é inteira sobre violência, sabe? Mas talvez essa escolha de representar, de querer cutucar a sociedade, essa história de violência não tenha sido uma boa escolha. Principalmente porque, como foi uma coisa que uma das trends que eu li argumentava, é de que a série sempre apresenta corpos trans de uma forma deturpada, né? Então, por conta dessa personagem, ela tá aí da questão dos dois espíritos, que eu confesso pra vocês que eu não quis nem me meter a explicar ou nada do tipo, porque eu não entendo, e que eu li, que eu interpretei de um jeito, mas eu não quero trazer, enfim, como uma informação histórica, como eu faço com várias outras coisas, né? Eu falei, por exemplo, do massacre de Tulsa, é uma coisa que eu consigo explicar, né? Mas quando se trata de algumas coisas que eu prefiro não me equivocar, sabe? E essa coisa de ser uma personagem trans e ela não ter voz, ela morrer muito rápido, são elementos que a gente vê muito nas séries, nos filmes, a representação trans, né? Então acho que são críticas que precisam ser ouvidas, assim. Então vamos ouvir, enfim. Só pra encerrar, eu queria contar que esse episódio, ele foi dirigido pela primeira afro-americana a dirigir um episódio de Star Wars. Eu esqueci, eu não tô achando aqui o nome que eu separei, gente. Eu separo tudo pra vocês, pra não falar errado. Na verdade, com certeza eu acho que eu vou falar errado, que é a Victoria Monroe, que ela foi a primeira afro-americana a dirigir, primeira pessoa negra, né, a dirigir um filme de Star Wars. E foi justamente com J.J. Abrams, nosso coleguinha, que a gente não gostou muito do filme, mas a gente adora ele, que foi exatamente aí a Ascensão Skywalker, né? Gente, eu tinha já terminado tudo, mas eu decidi gravar esse pedacinho pra vocês que eu acho pertinente pra nossa discussão. A primeira coisa é que, lembra da cena da igreja que a Letitia tá ouvindo uma voz? Aquela voz, ela não é da mãe da Leti, né? Na verdade, é uma homenagem a Leone Maldonado, que é uma modelo trans porto-riquenha, né? E aquele episódio, lembre-se, ele se chama Espírito, tá? Talvez isso tenha alguma conexão com o episódio 4, ou talvez não, mas eu achei interessante a gente colocar que não é a primeira vez que a gente tem alguma coisa que tem a ver com transgeneridade na série. De novo, não estou justificando nada, enfim, só acho que, enfim, acho que esse é meu papel de trazer coisas e elementos da série e as discussões. Eu achei interessante falar isso. Outra coisa que eu queria trazer, que eu esqueci, é que não é a primeira vez que a gente tem uma discussão, que a gente é apresentado a uma crítica sobre colonização. Lembre-se que o livro que o Atticus está lendo e aquela mulher que ele vê descendo tem a ver lá com A Princesa de Marte, que é um livro que tem a ver com isso, né? Sobre um colonizador que tá conhecendo novos povos, e aí, de novo, aquela velha história sobre o papel que pessoas que arrasaram civilizações têm aí na história, na ficção e etc. É isso, assim, só porque eu tinha esquecido essas duas coisas e eu queria, acho que valia a pena colocar.
Queria perguntar pra vocês o que vocês acharam do episódio, se vocês têm mais questões pra trazer sobre eles, incômodos, o que vocês gostaram, o que não gostaram, se vocês estão com medo do show ser estragado. Enfim, vocês sabem que eu gosto de ouvir vocês, não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e até semana que vem. E novamente pedir desculpa pelo atraso. Vamos aí comer direitinho pra ninguém mais ficar doente, né, gente? Um beijo.